bem, 18 horas mais 19 minutinhos aqui na sua Onda Minas FM. É noite de sábado, uma ótima noite para você que está aí ligado, sintonizado aqui com Vanderlei Lima, nessa noite de sabadão aqui na 87.9. E hoje nós estamos aqui com a presença, né, do nosso convidado, como eu disse mais cedo na programação, né? Ele não é cantor, não é compositor, mas é uma pessoa que tem muita história para contar e faz parte aqui da nossa querida Rádio Onda Minas FM. Nosso convidado de hoje vai participar aqui do programa com muita alegria. É um prazer estar recebendo ele aqui na Rádio Onda Minas, nessa noite de sábado. O nosso presidente da Rádio Onda Minas FM, José Vitor. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa noite, José Vitor. Boa noite, Vanderlei. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Onda Minas, do seu programa, né? Boa noite aqui também, né, que está tão distante aí, longe de casa, né, na internet, acompanhando o programa agora à tarde. Muito obrigado a você pelo convite, Vanderlei. Muito bem, para a gente começar aqui então, né, o nosso bate-papo, né, nessa noite de sábado, hoje dia 11 de julho, a gente começar a falar um pouquinho da sua história com a Rádio Onda Minas FM, né, desse contato com a rádio, da sua participação aqui com a rádio. Hoje você está como atual presidente aqui da Rádio Onda Minas, mas bem lá atrás você já passou aqui como locutor, né? Eu me lembro quando eu começava aqui na rádio e eu estava sempre aqui acompanhando vocês de perto mesmo, mas você teve essa experiência. Conta um pouquinho como que você começou aqui na Onda Minas, como locutor mesmo, ou já tinha uma participação antes aqui na rádio? Bruno, é uma lembrança até bem distante, né? Eu acho que foi lá mais ou menos em 1997, assim, quando eu e o Márcio, né, estavam nesse horário que você está hoje, né? Acho que foi mais ou menos em setembro, outubro de 97. Nós ficou 2 anos eu e o Márcio. Nós trabalhamos em locutor, eu acho que foi... A rádio já está com um ano e pouco mais ou menos, né? Foi em dia 26, né? A rádio começou em 1996, né? 26 de 96, né? Então foi mais ou menos isso aí. Então foi um ano depois nós começamos, eu e ele, numa programação aí informativa popular. Aí nós ficamos aí por período de uns 2 anos. Aí o Márcio foi casar, né? Resolveu casar, aí, vamos fazer o seguinte, vamos parar. Aí, né, parar, mas quem quer ficar no nosso lugar, né? Tem que arranjar alguém para ficar no nosso lugar. Aí que você apareceu, né? Era um molequinho pequenininho, né? Mas já fazia um ano já, né, que eu tava já dando trabalho para vocês, né? Já tava ali aproximando, chegando próximo, aquela curiosidade de aprender, né? De estar querendo entender um pouco do rádio, né? Sempre passar por lá fazendo umas visitas, fazendo umas entrevistas, tomando conhecimento, né, como que era, né? O Laércio também sempre apareceu, né, Luiz Carlos. Eu acho que vocês três começaram juntos, né? Nós saímos e vocês entraram nesse horário. E tá até hoje, né? Graças a Deus, aí eu acho que ainda vai para muitos e muitos anos aí, se Deus quiser. Eu tava comentando com o Luiz Carlos, até agora nesse mês de julho, nós completamos aqui, através da Rádio Onda Minas, 27 anos no ar. E naquela época, no ano de 1999, eu me recordo que o presidente daquela época era o Ronei, aqui na rádio. E aí o Luiz Carlos foi falar com o Ronei, né? E nós tínhamos uma ideia de vir pro rádio, mas de uma forma totalmente diferente, porque o pessoal da nossa cidade gosta muito de sertanejo, é voltado por essas raízes, essas origens, né? E nós veio com uma ideia bem diferente do estilo musical daquela época e tal. E não sei por qual razão o Ronei aceitou essa proposta. Ela deu essa oportunidade, acreditou na gente, né? Vamos deixar esses meninos aí começar e ver o que acontece. Na época eu lembro que era samba, axé, pagode e tal. E a gente até um dia comentou com o outro, né? Falou, vamos começar na rádio, se a gente fazer um ano lá, tá bom demais, já realizamos o sonho, né? E nessa brincadeira, nesse embalo todo aí, 27 anos. Lembrança é boa, né? Mas tocava várias músicas, né? Porque sertanejo, aquela vez, até hoje, né? Bem dizer assim, quase que 85% até hoje, né? Em Nova Resende.
Só que umas músicas diferentes que surgiu naquela época, que também tinha o programa do Maurinho Frei, né? Também tinha um programa diferente no rádio, música diferente. Eu acho que era interessante. Eu acho que até hoje, né? Precisava resgatar aquela história, né? Aquelas músicas antigas do programa do Maurinho tocava, né? E eu acho que não temos um locutor hoje que esse perfil, né? Tem muitos locutores, graças a Deus, mas não tem aquele perfil daquele que o Maurinho fazia. Então, umas coisas diferentes. Igual vocês apareceu com umas coisas diferentes. Eu acho que é interessante. Que era três jovens, crianças ainda, né? Na época, né? A gente vê, pera aí, 3 crianças chegar falando de uma coisa diferente no rádio, é importante, vamos ouvir. Quem sabe? E quem sabe até hoje, né? Tá até hoje aí com a gente, né? Trazendo nova experiência, com grande experiência hoje, né? Hoje podemos falar o seguinte, são professor nosso hoje. É uma recordação aí que faz parte, né, da nossa história, da nossas origens, né? E claro, não é diferente também da realidade da rádio, né? A gente sabe que a rádio começou e lá no início tudo era diferente, tudo tinha suas dificuldades, em todo sentido, né? Em termos de equipamento, né? A gente lembra que a famosa, né, a casinha do lado da igreja, né? Todo mundo lembra muito bem dessa história, quando tudo começou, né, com o Padre Zé Luiz. E aí as pessoas, né, iam até a rádio, tinha aquela curiosidade de conhecer a rádio, né? E levavam uma fita cassete, levavam um CD para deixar para tocar na rádio, um disco de vinil. E com essa simplicidade, com essa humildade, a rádio veio caminhando, mas com muita dificuldade, né? Nós tinha tudo, né? Nós tinha boa vontade e o amor que nós fazia. Eu acho que isso era o mais importante do rádio, né? A dificuldade, a gente supera ela. É igual a vida de hoje. A gente fala assim, quer só felicidade na vida. Quem quer só felicidade não vive a vida. A gente também tem as dificuldades, as tristezas, tem os barrancos pra gente subir, né? E a rádio também teve, né? Porque no início da história a gente lembra que no começo, não sei se você já viu falar, né? Eu acho que já passei isso para vocês, que a rádio começou com uma associação com um grupo de pessoas na época, eu acho que era mais ou menos umas 20 pessoas. E cada um fez uma doação e compramos o aparelho. Que na época não tinha os aparelhos que tem aqui hoje, né? Na verdade era um gravador, o transmissor, né? E uma mesa, né, de som, e tinha umas 2 caixinhas de som, e tinha uma Letrola antiga, não sei se ela existe até ali hoje, né? Acho que deve estar aí guardada, né? E tinha os discos, mas era coisa já nova ainda, mas que era mais antigo, ainda era fita cassete, né? Que não rodava na caneta, né? E depois veio MD, né? Que era aparelhinho que a gente põe para rodar. E daí foi evoluindo. Mas cada vez que ela evoluiu, ela começou a arrecadar também, né? O pessoal foi ajudando, a gente foi evoluindo, os locutores foi praticando mais, graças a Deus hoje, né? Tá aí bem estruturado, né? Mas a boa vontade de cada um dos que estão aqui hoje na associação, os locutores, aqueles que passaram, né? E também o comércio, né? O apoio cultural que veio vindo desde a época, a gente pode lembrar até de alguns aí, né? Que vestiu a camisa, está até hoje com a gente, né? A gente sabe que isso é muito importante, por isso que a gente teve essa grande mudança, né? Evoluiu bastante com essa força de cada um, principalmente, né, de cada um de vocês. Lembrar de vocês 3, né? O Laércio, o Luiz Carlos e você, quando começou aqui era ainda de menor, né? Na época, né? E hoje, tanto que você evoluiu no rádio, hoje é um professor. Bem dizer assim, é um professor, não é? A gente tá aqui para falar a verdade, porque a gente precisa pessoa que tem boa vontade e o amor e o carinho por que faz. Aí tem certeza que essa pessoa vai crescer. A gente tá vendo aí, cada um que tá passando por aqui, que tá trabalhando com carinho, com amor, tá só evoluindo. Eu desejo a cada um de vocês parabéns para vocês, continua assim. A gente tá vendo aí o resultado do programa do Laércio aí no meio de semana, né? Eu tenho que ter amor e carinho e vontade. E como ele tá vindo aí todos os dias, a gente tá vendo ele aí das 7 às 9, né? Deixou lá a esposa, a filhinha em casa e vem, dedica mesmo e trabalha. Isso é importante.
é o amor e o carinho que ele tem pelas coisas que ele faz. Ele somente vai evoluir mais. Acho que isso é importante para cada um de nós. Mas voltando um pouquinho sobre a história da rádio, José Vitor, como a gente comentou aqui, né, ela iniciou em Nova Resende no ano de 1996 e assim, com muita dificuldade, com o apoio dos ouvintes, da comunidade, que foi muito importante, né, para a nossa cidade. E depois ela começou ali do lado da igreja, né, no cômodo que tinha ali, numa casinha. Depois funcionou muitos anos na Praça Santa Rita, né? Até eu recordo que na época era outra frequência, né? Não era como depois padronizou, de 2007 para cá, padronizou todas numa frequência só. Mas, e aí, em 2000, a gente funcionou muitos anos, né, na Praça Santa Rita ali, e aí a gente tinha muitas lembranças dessa época, né? Porque, como assim, eu tô no sábado à tarde, e o pessoal era horário de casamento, né, nesse horário, então o povo da roça vinha e já aproveitava, e era muito comum naquela época o pessoal ali, a rádio de frente à igreja, né, ia conhecer a rádio. Vamos lá conhecer a rádio, e era a gente que estava lá nesse horário. Então a gente traz lembranças boas, e depois, graças a Deus, né, e toda a comunidade, em 2007 a gente conseguiu ter a nossa sede própria, que nós estamos aqui hoje no Alto do Cruzeiro, né? Olha, a gente é difícil, né? As dificuldades a gente supera muita coisa. Quando a gente começou lá para comprar os aparelhos, era difícil, né? Para a gente arrecadar uma quantia para comprar os microfones, os gravadores, o transmissor e tal. E a gente não tinha como comprar uma sede para poder colocar o rádio. O que a gente fez? Então a gente pediu uma casinha, que o padre José Liz, que era o padre da época, né, cedeu a casinha da ASA, que é uma casinha que estava lá já, bem dizer, quase que descartado, né, e já não estava usando. Ele emprestou ela para nós uns 3 anos, 2 ou 3 anos mais ou menos, e a gente instalou lá naquele momento. Depois que naquela época que reformou a parte de baixo, que a igreja reformou, ele cedeu outro cômodo para nós, né? Passamos para o lado de baixo, que era na praça, né? Aí nós ficamos bem tempo lá, né? Até 2006, 2007 por aí, né? Aí que a gente conseguiu comprar aqui em cima, né? Comprar não, ganhamos, né? O terreno, que a dona Ordale doou o terreno pra gente. O Márcio, que era o presidente da época, né? E começou a construção aqui. A gente veio vindo batalhando, e a gente veio vindo, evoluindo. Graças a Deus, chegamos hoje nessas alturas. E depois que a dona Ordale do terreno que nós conseguimos, nós compramos um pedacinho, né? Para poder fechar o terreno do prédio que hoje está aqui hoje, né? Com essa casa aqui do lado. E mudei muito também, né? A torre também nós teve que refazê-la 2 vezes neste período, né? Porque ela, primeira que era baixa na época, depois nós teve que fazê-la de novo, fazer na altura que o Ministério da Comunicação pedia pra gente, a Anatel, né? E a gente tem que fazer ela de novo, pois uma vez ela caiu, né? O vento foi muito forte, caiu, a gente acabou gastando bastante também. Mas está aí hoje, graças a Deus, está de pé, está tudo quase sob as condições de bom trabalho para cada um de nós, graças a Deus. E falando da rádio, né? Da nossa querida Onda Minas, 30 anos no ar, e da importância que é, né? Para nossa cidade, para nossa comunidade, para os nossos ouvintes, né? A rádio, né? Nós estamos aqui colocando música, levando informação, passando uma mensagem, né? Fazendo o dia das pessoas mais alegre, tornando-se uma companhia agradável, né? No dia a dia. Os locutores com a sua forma de comunicar, cada um com o seu estilo, com o seu público diferente, e isso é muito bonito de se ver, né, numa rádio, principalmente de uma cidade como Nova Resende. Mas mais do que isso, mais além do que isso, a rádio tem um trabalho muito social, um trabalho assim, que é um trabalho que não é visível, fica mais de bastidores, né? Porque você já parou para imaginar quando a gente perde uma carteira com documento, carteira de habitação, dinheiro, às vezes a gente tem um cachorrinho lá de estimação
E às vezes a gente assim, tem um carinho muito grande com os animais, né? As crianças, aquela coisa, um animal e tal. E dá aquele desespero, né? A gente vem falar na rádio, oh, anuncia aí e tal. E aí assim, a pessoa chega de manhã e quando vê, chega de tarde, até a notícia boa que encontrou, né? O objeto, o animal e essas coisas. Então assim, isso só um pouco, né, do trabalho da rádio, que é os bastidores, que quem tá lá às vezes ouvindo, trabalhando, acompanhando, às vezes não vê. Mas assim, isso é muito gratificante. Mais que ter essa companhia, que ter esse carinho dos ouvintes, é ter esse trabalho que acontece todos os dias. E aí a pessoa manda um áudio agradecendo, ficando feliz da vida, né? Ou já encontrei aqui a chave da casa, já encontrei aqui a carteira, já encontrei um documento, um animal e tal. Então assim, a gente pode se dizer que é um combustível para os locutores e também para a nossa rádio, né? Que é a nossa forma de retribuir com os ouvintes, né? Ué, com certeza, né? Que a gente vê muita coisa boa acontecendo. Só para lembrar um pouquinho, né, do passado, a gente vê que no início da rádio a gente fazia os anúncios no alto-falante da igreja, né? Morte, falecimento, né? E alguma coisa que acontecia nas igrejas também fazia no alto-falante lá. Você imagina se fosse fazer tudo isso hoje, né? Então era difícil, né? E a rádio evoluiu. Neste meio a rádio cresceu, porque a gente tem que ver a rádio comunitária de Nova Resende. Se ela é rádio comunitária, ela tem que fazer esse trabalho. Esse trabalho é voluntário. Esse trabalho é comunitário. Esse trabalho a gente precisa fazer ele já com amor e carinho para a comunidade. A gente não vai falar assim só para algum grupo, não. É para a comunidade. Porque a gente vê tanta coisa que é encontrada, né? E perdida e vai ser encontradas, um anúncio, viagem, passeio das comunidades, das igrejas, das associações, do anúncio da área da saúde, né? Muitas vezes a gente já viu aí que precisa ser divulgado e que o pessoal está acompanhando. A rádio é um instrumento hoje na vida de Nova Resende, do nosso povo de Nova Resende. É um instrumento como se estivesse ali, ó. Você está trabalhando, o rádio está ali falando. Os locutores estão anunciando, divulgando, tá contando tudo que está acontecendo no dia a dia, naquele momento. Ninguém vai parar para ouvir uma televisão, um celular, vai estar ouvindo o rádio. O rádio é um instrumento principal hoje na casa da gente. Às vezes você liga o rádio, você está mexendo, trabalhando, mexendo dentro de casa, fazendo qualquer coisa, arrumando um almoço, fazendo um café, você está ouvindo o rádio. E de repente dá um anúncio lá que você precisa saber de alguma coisa, às vezes algum documento que você perdeu, algum animal que saiu do pasto. Isso é muito interessante e é muito importante na vida das pessoas. Se a gente vê assim, a rádio comunitária pode fazer tudo, não, a gente vai ver o que é comunitário. Pessoa que vive ajudando as pessoas, que ajuda as pessoas, coisa que precisa ajudar as outras, não aquele particular. Qualquer coisa que é particular ou coisa empresa, as coisas é diferente, mas a rádio ela é diferente. É a Associação Comunitária de Nova Resende. A rádio está instalada nessa associação. E a gente precisa ver também, Bordelei, uma coisa muito importante aqui, que a rádio está esses anos aqui trabalhando, eu acho que vai completar agora, se eu me lembro bem a data aí, né? Acho que completando 30 anos, né? Nesses 30 anos, tanta gente, né, que já passou por aqui, aqueles que ainda podem chegar, as crianças estão vindo, né? E a gente vai passando, as mais novo vai chegando. O mais interessante é que você pode perceber, desde quando a rádio começou até hoje, a rádio não caiu, a rádio está só evoluindo. Você já percebeu isso? Se fosse a televisão hoje, ó, de primeiro que abriu uma televisão na casa de uma pessoa, nossa, fazia festa, né? Hoje você tem uma televisão em casa, nem você não fecha uma televisão, mas é muito raro você sentar lá e falar assim, vou ficar aqui 2 horas rodeando a televisão. Hoje a pessoa tem uma televisão é como se fosse um objeto na casa, mas na verdade não é uma estimação para ele ouvir. Não é um meio de comunicação. O meio de comunicação dele mesmo é o rádio e o celular. Só que o celular é coisa rápida, né? Você vê aqui e de repente já passou.
Agora o rádio você põe lá no cantinho e tá lá dia e noite, você deixa ligado, fica dia e noite falando. Eu tô trabalhando lá com essas 2 semanas, eu tô trabalhando com meus pedreiros lá, os pedreiros de lá, o Laércio, o irmão dele, né? Dair. Ó, diretão o rádio. Nós fica diretão assistindo todos os programas do rádio inteirinho, do começo ao fim. Enquanto tá lá, desde a hora que nós chegamos das 7 horas até as 6 horas, que os dois ficam por último, né? Nós vamos embora mais cedo, eles ficam o rádio ligado. Tudo que você falar aqui, tudo que você der notícia aqui, nós estamos sabendo lá. Ó, cuidado, viu, o que você fala. E são histórias que a gente vai vivenciando, né, ao longo do tempo, né? E como você disse aí, nós temos aqui na nossa cidade pessoas que já têm o hábito de só tirar o fio da tomada para dormir e já no outro dia seguinte já conecta ali na tomada e já o rádio o dia inteirinho acompanhando. E são muitas histórias e isso é muito legal. E o rádio, igual você falou, né? Você tá trabalhando ali, tá em casa, tá mexendo um café no terreiro, o rádio tá ali do lado, você tá acompanhando. O espredeiro, né? Tá ali trabalhando, tá construindo, tá ali com o radinho ligado. Então, assim, em todo lugar, né? Aqui nós temos aqui um retireiro aqui na cidade que ele já levanta cedo, vai tirar o leite da vaca, tá com o radinho ligado. E ele falou que quando as modas é boa, a vaca até solta o leite mais fácil. Aí pra você ver, até nisso o rádio faz diferença, né? Faz uma grande diferença, né? Porque as músicas também é uma grande alegria, né? No ambiente que você tá, né? No trabalho, ou também lá no retiro, né? Que às vezes tá lá sozinho lá no retiro, né? Não sei quem que é o retireiro, se citou o nome dele aí, né? Mas deve ser uma pessoa que levanta aí pelas 5 horas da manhã, 4h30, né? Ele fica sozinho lá, tirando leite lá, de repente liga o rádio lá, já tá ouvindo lá o Tito Carreiro. Sorte que é modona lá, né? Chacoalha, as vacas ficam tudo felizes da vida. Mas você vê, se você levantar cedo e ficar sozinho no trabalho, não tiver nenhum som para você ouvir, eu acho que fica triste mesmo. Tem um rádio, as notícias, as modonas que aparecem cedo, é bom demais, é gostoso. E à noite também, né? Para quem trabalha à noite, se tiver um locutor que fazendo os programas à noite, tocando as musgonas, dando notícia, a pessoa está lá trabalhando, ajuda demais, favorece demais as pessoas e a pessoa dá uma noite beleza para trabalhar, tranquila. E o mais interessante ainda é que faz bem para a saúde, né? Porque as pessoas têm que estar felizes da vida. Feliz da vida não é dizer assim que está bem de vida. Ser feliz da vida é estar bem com a vida. Porque muita gente fala assim, eu sou feliz da vida, mas carregado de problema. Não, os problemas você resolve, né? O mais difícil é aqueles que não conseguem resolver. Mas ter um sonzinho do lado faz bem pra gente, viu? E falando aí então, né, dos 30 anos da Rádio Onda Minas FM, né? E a gente pode se dizer que é uma vida, né? E quanta coisa mudou, né? De lá pra cá, desde o início, né? Eu me recordava que naquela época, quando era tudo manual, né? Olhando aí para o nosso estúdio, cada coisa que você ia fazer, você tinha um equipamento diferente. Então quem chegava naquela época na rádio, via lá uma quantidade de CDs enorme, disco, fita. Então assim, e tinha vários equipamentos, né? Era um estúdio assim, cheio de equipamento naquela época. Toca CD, disco de vinil, MD, toca fita e tantas coisas, né? Que às vezes hoje muitas pessoas às vezes nem conhecem, né? Só quem passou por tudo isso e vivenciou isso sabe como que foi, como que era naquela época, né? E o que é mais interessante, né? Ao longo desse processo houve-se uma evolução, né? Uma evolução. Hoje a gente tem, a tecnologia chegou, né? Hoje a gente vê aqui sistema informatizado, equipamento. Então assim, houve uma transformação muito grande, né? E junto com isso também, com essa transformação, naquela época, há 30 anos atrás, não tinha nem telefone, né? Nem celular na época, não tinha. E ainda mais a questão da internet, das redes sociais, e também não existia naquela época. Era um mundo assim bem analógico mesmo, podemos dizer. E o rádio teve esse processo de mudança, né?
tanto questão de equipamento e questão das redes sociais, da internet. E aí é por isso que o rádio se mantém firme, mantém forte, porque ele acompanhou, né, em nos amplo sentido, né, tanto em termos de equipamento, mas a questão da internet também, houve-se uma mudança muito grande, né? Olha, eu acho que muda muito mesmo, né? Primeiro, que a gente viu até a maneira de trabalhar. Se fosse vocês hoje, o locutor que está aqui hoje, trabalhar com aquele material, com aqueles aparelhos que nós tínhamos naquela época quando ela iniciou, eu acho que ninguém conseguia trabalhar mais hoje, né? Com certeza não. Você imagina você sentar aí, pegar um gravador, pegar uma caneta, ficar rodando a caneta até achar a própria música para você poder tocar? Outra, não tinha telefone, né? Não tinha o celular. Você tinha só o microfone na tua frente e o gravador de um lado e o troca-fita do outro lado para rodar o disco, né? E talvez o aparelhinho tocar o MD, né? Que era um outro aparelhinho que carregava música também, né? Uma coisinha pequenininha, né? Eu acho que muita gente nem conhece. Eu acho que quem quiser conhecer, nós temos aqui, né? Quem quiser conhecer pode passar por aqui, visitar. A gente mostra para vocês, né? Porque nós temos ali no arquivo guardado, desde o primeiro aparelho que nós compramos até agora, o último, né? Que nós colocamos na semana passada, né, Berlei? Que nós levamos aí uns aparelhos para consertar, não teve conserto, né? A gente já pôs lá para o depósito. E a gente viu essa mudança vem vindo. E quando a rádio mudou de 30 anos, a gente vê a diferença que a gente tinha na idade. 30 anos atrás, as coisas eram tão diferentes. Hoje a mudança é tão grande, a gente vê que hoje ficou fácil demais. Mas fácil de que maneira? Fácil, bom de ouvir, bom de trabalhar, gostoso de ouvir. Mas tem uma maneira da gente fazer o seguinte: tudo que é fácil, a vezes a gente fica preguiçoso também. Parece que a gente fica tentando fazer o mais fácil ainda, a gente acaba ficando mais incomodado com as coisas. Igual o médico fala assim, ó: quanto mais a vida facilita para você, mais você vai deitar no sofá. Você deixa de fazer uma caminhada, você deixa de desenvolver. Então o rádio também é isso. O locutor e a associação, a diretoria tem que ser criativa para poder fazer uma programação do rádio que ela fica agitada, trabalhar, mostrar, informar e dar as notícias, fazer tudo isso. Principalmente agora, né, que nós está aí com a internet, né? Nós estamos falando aqui, não estamos falando para Nova Resende só, estamos falando para o mundo inteiro hoje, né? Que hoje a pessoa está aí, estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Monte Claro, né? Que você estava aí com o doutor Sebastião, né? Esse dia eu estava ouvindo aqui, né? A família dele, os amigos, os parentes, tudo ouvindo vocês aqui. Então a gente precisa evoluir também, evoluir. Tanto na aparelhagem que nós temos aqui, em frente aos microfones, né? Mas o locutor também tem que ser criativo para poder fazer uma programação que se faz o rádio, que se faz os ouvintes, que os ouvintes faz parte do rádio, né? Que vocês falam aí, né? O programa de vocês, né? Que os ouvintes em primeiro lugar. Sim, mas depende do trabalho de cada um de vocês. Beleza, Bordelei? Parabéns para vocês, viu? Muito obrigado, José Vitor. E ainda falando assim, né, do seu trabalho agora, do seu trabalho com a rádio e da sua visão que você teve, né, dessa visão de acompanhar também essa rotina de mudança, né. Eu lembro que na época a gente não tinha um site da rádio, né, e era um desejo que a gente tinha, uma vontade de colocar a rádio na internet, né. Mas porém a gente tinha aquele medo, né? Será que vai dar certo e tal? E foi assim, de uma certa forma, um desafio também, né? Mas você também tinha essa visão, né? Tinha esse pensamento de futuro, de expandir. E aí cai naquela conversa, né? Que a gente fala de mudança, né? De evolução, esse processo assim da chegada da internet, das redes sociais. E hoje a pessoa tá com o celular na mão, ela pode acompanhar a rádio em qualquer lugar que você imaginar, do Brasil, em qualquer lugar. E eu ainda estava pensando comigo hoje, né? Quando a tecnologia chega na nossa vida, né? E ela pode ser ruim, pode ser boa. E no nosso caso, a gente consegue aproveitar muito.
Eu me lembro que as pessoas falavam, nossa, mas a gente não consegue ouvir a rádio aqui na Petúnia. E a Petúnia é aqui do lado, né? Só tem uma serra que divide, né? E hoje todo mundo pode ouvir a rádio. Hoje tá com o celular na mão, tá ali, tá através do aplicativo, do site. E a gente vê os ouvintes participando de outras regiões, né? Como você disse aí, Montes Claros, São Paulo e tantos lugares, né? Então, assim, e é nesse processo, nesse trabalho que você tinha essa visão, né? A gente conseguiu dar esse passo aí e conseguiu acompanhar, né? Então, esse é o processo de modernização da comunicação, do rádio também, né? Com certeza, porque o mundo tá evoluindo, o mundo tá 1000 por hora e a gente não pode parar. Uma coisa que eu lembro muito, que eu falei para vocês, na associação, com o locutor, diretoria, tudo completo, a gente não pode ter medo. Às vezes o medo não deixa você crescer, o medo não deixa você ter conhecimento e o medo não deixa você evoluir na vida. O medo a gente precisa ter causa de experiência, talvez seria assim, de um acidente, de coisa que vai prejudicar a gente, que vai prejudicar o próximo, né? Mas que vai evoluir, não. Aí você não precisa ter medo. Você ter medo, você, para que não vai ter medo de uma coisa boa que está aparecendo aí, né? Principalmente a internet, quando veio, né? Por rádio, a gente pensou, eu tô com medo. Mas para que não ficar com medo? Se é uma coisa boa para todo mundo, que vai evoluir para todo mundo vai ouvir. E por que não posso ouvir? Então a gente não pode ter medo. A gente precisa sentar, conversar, mostrar o que é bom e o que não é bom. Eu sei que a rádio evoluiu muito, mas evoluiu porque os locutores fez um bom trabalho. Se não tem um bom trabalho, ela também não vai evoluir. Porque se bem que você vai sentar de um lado aí do microfone, frente às câmeras aqui, como nós estamos aqui, né? E não vai ter um locutor preparado, né? Para fazer um bom trabalho, né? Uma boa programação, né? Tocar umas músicas boas que os ouvintes gostam de ouvir, dar uma notícia boa talvez que está acontecendo, e talvez umas notícias talvez até desagradáveis, mas que está acontecendo tem que falar também, né? Eu acho que isso aí, a rádio faz parte disso. A rádio é um jornalismo. Correto é isso, ela é um jornalismo. Você tem que fazer um papel de jornalismo, mesmo que você não seja um jornalismo, mas você tem que fazer ele. A gente lembra aqui que cada um que passou por aqui, também hoje não está junto com a gente, mas esses que estão junto com a gente, todos nós estamos evoluindo, estamos estudando, trabalhando, envolvendo, desenvolvendo. Eu tenho medo que um dia a rádio ainda pode ficar para trás, porque as coisas estão correndo demais, né? Evoluindo demais da conta, né? E nós estamos mais velhos, a gente não vai conseguir acompanhar, mas eu tenho certeza que os mais novos que estão chegando junto com a gente aqui no rádio vai evoluindo junto. Nós vamos aprender com vocês. Nós fizemos muita coisa, Osmar, Márcio, Ronei, Celso, né? Todos os presidentes passaram aqui, cada um teve uma ideia boa, mostrou uma coisa do seu trabalho. E agora a gente sabe os próximos que vier, né? Os mais novos também vai acompanhar pelas coisas novas que vai aparecendo. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Muito bem, 18 horas mais 53 minutinhos aqui na Rádio Onda Minas FM. Hoje o nosso bate-papo aqui, né, com o presidente José Vitor, que está aqui nos estúdios da Rádio Onda Minas. Nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook da rádio, estamos ao vivo aí através do rádio. Mandar um alô aqui, todo especial aí para nossa ouvinte Luciana, lá do bairro do Sampaio. E ela tá mandando aqui, né, um agradecimento por todos nós aqui, né, por fazer parte aí de Nova Resende de toda a região. Valeu, Luciana, pelo seu carinho, pela sua participação aqui na nossa Rádio Onda Minas FM, no nosso programa. E José Vitor, falando um pouquinho da rádio, da nossa cidade, né, do nosso comércio, da nossa comunidade, né, o quanto que é importante, né, essa parceria, né, essa união que a gente tem com o povo, os ouvintes e o comércio local, né? E ao longo desses 30 anos, a gente, graças a Deus, pôde ter oportunidade de ter contatos com outros comunicadores, conhecer o trabalho de cada um, né, como que é feito. E às vezes, infelizmente, algumas emissoras ficou pelo caminho. Ela não conseguiu dar continuidade no trabalho. E a gente sabe o quanto é importante, né, uma rádio para a cidade.
Uma cidade que não tem comunicação é uma cidade que às vezes fica meio no escuro, né? Como era antigamente, né? E aí as pessoas tinham que sair de madrugada, né? Pra gritar o outro, ó, morreu fulano de tal, e aquela coisa tudo. Então, assim, hoje, comunicação é tudo, a gente vive isso a todo momento, né? E esse trabalho que a gente tem junto com o comércio, ele é muito importante para a sobrevivência da emissora, da rádio, que tem a sua despesa, e a gente tem os nossos parceiros, e a gente, todas as decisões que a gente toma é pensando, né, no comércio, pensando no bem-estar dos nossos parceiros. Então a gente caminha forte, graças a Deus, aqui em Nova Resende, graças a essa parceria forte que a gente tem da nossa cidade, do nosso povo, do nosso comércio, que está aqui o ano inteiro, está ali vestindo a nossa bandeira, a nossa camisa. Então isso é muito importante. Com certeza, né, Brelei? Porque desde o início, né, que a gente começou, tem muitos aí desde o começo, né, que é um apoio cultural, que cada um está colaborando com a rádio, né, com a associação, e a gente sabe que é muito importante, porque todos nós temos as nossas despesas, cada um de nós. A rádio tem a sua despesa, tem o telefone, tem a energia, tem os impostos que ela paga alguma coisa também, né? Tem as despesas do locutor, tem a limpeza, tem um monte de despesas. E você sabe que viver, cada um que dá um passo fora de casa é uma despesa. Então tem que ter uma arrecadação para cobrir isso. Então acho que isso é importante. O apoio, né, que o comércio ajuda a gente aí, né, é para fazer esse trabalho. Senão não tem como a gente divulgar. E a rádio é muito importante para a cidade porque ela faz essa ligação, né, entre o comércio e o trabalhador. Que se o pessoal está na roça trabalhando, vê um anúncio aí divulgando alguma coisa tão importante com umas propostas boas, né? É muito importante que está ouvindo. E quando ele está ouvindo, a gente começa a fazer essa ligação entre um consumidor e um comerciante. Eu acho que esse é o trabalho do rádio. O trabalho do rádio é dar todas essas notícias, fazer essa divulgação. Agora, o mais interessante é porque o comércio precisa do consumidor e o consumidor precisa do comércio. E o rádio faz esse trabalho. E esse trabalho é muito importante para a cidade. Se a gente prestar bem atenção, você imagina, igual você citou aí, né? Quando morria alguém na época, né? Tem que se levantar aí, madrugada, cedinho, sair correndo e avisar o vizinho que tinha morrido o vizinho, né? Hoje não. Hoje ninguém dá um passo de fora de casa, né? Hoje, lá de casa mesmo, você só toca no telefone, liga no rádio, manda aí um recado aí que fulano já acabou de falecer. Pronto. Todo mundo sabe, todo mundo tá sabendo. Você vê que hoje é muito mais fácil, muito mais prático, né? Igual você falou, a cidade que não tem uma rádio, ela é uma cidade, assim, bem dizer assim, chué, uma cidade bem para trás, né? Eu acho que toda cidade tinha que ter uma rádio, de modo que trabalhasse para o povo, que vivesse para o povo, né? Porque a rádio, ela não é nossa, ela não é minha, não é tua, a rádio é do povo. Todo mundo é sócio da rádio, fala assim, não na parte financeira do rádio, mas sócio na participação, sócio nas músicas, sócio nas ligações. Se nós fazer algumas coisas interessantes, alguma festa, alguma coisa, todo mundo a gente quer que esteja presente. Então todos os ouvintes fazem parte do rádio. E a rádio é do povo. É interessante que a gente não pode... Muita gente brinca, né? A rádio é de fulano, a rádio é de cigano, a rádio é tal. Não, isso é bobeira. A rádio não tem partido, a rádio não tem igreja, a rádio não é de igreja, não é de partido e não é de ninguém. A rádio foi criada por uma associação comunitária que fundou essa rádio comunitária de Nova Resende. Ela está aqui para trabalhar para o povo e é do povo. Quando você fala aí da questão aí, né, dessas parcerias do comércio, que é uma forma também da gente levar o nosso trabalho, o nosso serviço e de divulgação, de oferecer aí, né, os trabalhos que o comércio tem ali em vários setores, várias áreas, de aproximar, né, de ser esse elo dessa ponte
que a gente liga aí o pessoal que está lá na roça, o trabalhador rural, que precisa de um produto, de mercadoria, e através do rádio a gente é esse elo e essa ponte. Mas para que a rádio esteja funcionando bem, né, que esteja aí 24 horas no ar, a gente depende muito disso, né? Porque mais do que uma despesa que você tem mensalmente, você tem os imprevistos da vida, né? Que acontece como qualquer outro lugar, né? Um equipamento que estraga, que queima, e de repente você precisa disso para tá no ar, né? Depende disso, e são coisas, emergências, né? Então, assim, isso é muito importante, essa parceria, esse trabalho do comércio, para que a nossa rádio tá aí, né? 24 horas no ar, levando música, informação. Então a gente está só passando um pouquinho da importância dessas parcerias, dessa junção, né? Com certeza, a parceria é para isso. Igual nós falamos aqui agora há pouco, né? Ela é do povo, é da comunidade. Agora, essa parceria que a gente faz, a gente tá sustentando, né? Que a gente sabe que a despesa existe tanto para nós como para eles. E o trabalho mais bonito, mais importante também é o que o locutor faz, né? Se o locutor for fazer um trabalho bonito, saber falar com os ouvintes, né? Saber receber as pessoas, fazer uma programação correta, lógico que a audiência é boa e os ouvintes vão jogar a audiência para cima. Agora, o interessante também que a gente tem que ver é que a rádio, ela está aqui no Alto do Cruzeiro, instalada no sul de Minas Gerais, está aberto, braços abertos para receber todos que passar por aqui. Todos que quiser conhecer, visitar, vir fazer parceria, trabalhar, divulgar, ela está aqui disponível. Só que aqui tem uma equipe que trabalha, né, Brelei? Tem uma diretoria, tem os locutor, que tem a programação do que pode ser feito, o que não pode. E tem muita gente que talvez não entende isso aí. Tem muita gente que às vezes entende que a rádio tem que divulgar tudo o que ele pensa. Não, mas aí não é bem assim. Tem coisa que a gente não tem jeito de divulgar, não é o trabalho do rádio. Que às vezes a pessoa acha que assim, eu queria que divulgasse isso para mim. Não posso fazer isso, não é desse jeito que funciona. O rádio ele tem comunitário, ele tem que ser uma coisa para trabalhar para a comunidade. Quando é uma coisa particular é outra coisa diferente. Tem coisa que ela não pode fazer e a pessoa não entende. Agora, quando nós falamos parceria, nós faz com todos. Depende da gente combinar, trabalhar, fazer um bom acordo, trabalhar que seja beneficiar todo mundo. Por isso que a rádio está aqui. Ela está evoluindo por causa de vocês. Se não fosse vocês, com certeza a rádio não existia em Nova Resende. Você imagina se não tivesse o rádio em Nova Resende hoje, né, Berli? O caso que a gente vem comentando, né, da importância de uma cidade aí, né, ter um veículo de comunicação. Já são 19 horas mais 2 minutinhos aqui na Onda Minas FM. Eu vou chamar aqui o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente vai voltar para conversar mais um pouquinho, né? O bate-papo tá muito bom e esse é o objetivo, né, da gente falar um pouquinho, né? Um pouquinho só da história da rádio, da importância do rádio ao longo de todo esse tempo, né? Tantas pessoas fazem parte dessa história, né? A gente é só uma formiguinha junto com esse povo, né? Tá aqui caminhando, mas daqui a pouquinho a gente tá de volta, então rapidinho eu tô voltando aqui. Eu vou lá na cabaça buscar água, eu tô com uma garganta seca já. Esvaziou a cabaça. Daqui a pouquinho a gente tá de volta, rapidinho. Continue ligado, continue na sintonia da nossa Onda Minas. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Você está na Onda Minas FM. Daqui a pouco tem mais sucesso. 87,9. Apoio Cultural. Você quer qualidade, você quer variedade, também quer economia, melhor preço da cidade.
Venha para o supermercado do Nania. Aqui é barato todo dia. Suas compras com entrega rápida e no conforto da sua casa. Supermercado do Nania. Com completo açougue, padaria, presentes, material escolar, tudo para seu lar. Localizado na rua João Silva, com telefone WhatsApp 99987-6756. Barato de verdade é aqui. Pense nisso, as pessoas trabalhando e ouvindo rádio, seu cliente no carro e ouvindo rádio, na fazenda, todos ouvindo rádio, na cidade, o rádio sendo ouvido por todos. Pensou? Então invista no rádio, o canal que liga você ao consumidor. Onda Minas FM. Ofertas da Copa, Loja Solução. Uma goleada de preços baixos para você economizar. Fio 6mm, Sil e Lamesa com 15% de desconto nas compras à vista. Painel de LED 24 watts sobrepor de embutir com 15% de desconto nas compras à vista. Ducha Faminho 4 temperaturas, 127 volts e 220 volts com 15% de desconto nas compras à vista. Nas ofertas da Copa Loja Solução, o jogador principal é a sua economia. Loja Solução, a loja do Vaguinho Eletricista. WhatsApp 35998822756. A maior parte das compras ocorre entre 6 e 18 horas. Durante este período, o rádio é o meio que alcança o maior número de pessoas. Isto significa que o rádio fala com o consumidor quando ele se decide a comprar. Esta é mais uma das vantagens do rádio. Comprove a força do rádio. Onda Minas FM. Serralheria JRS do José Randulfo, atendendo Nova Resende e toda a região. Tudo em estruturas metálicas, carretas, implementos agrícolas, além de portões, grades com qualidade que você procura. Trabalhando também com revenda de materiais para a região. Venha fazer seu orçamento na Serralheria JRS ou solicite uma visita pelo telefone 35 99973 4444. Serralheria JRS do José Randulfo, na Rua Barão do Rio Branco, saída para Bom Jesus da Penha. JRS Estruturas Metálicas e Serralheria, desde 1995, ajudando o sul de Minas a crescer. O sucesso está de volta. Onda Minas FM. A melhor programação do seu rádio. Muito bem, estamos voltando aqui pela Rádio Onda Minas FM, aqui na 87.9. Hoje, nesse sábado, nós estamos ao vivo aqui na programação. Hoje aqui com a presença
do José Vitor, presidente aqui da Rádio Onda Minas. A gente está aí conversando um pouquinho, conhecendo um pouco da história, né, da nossa rádio, 30 anos no ar, e a gente celebra essa história junto com a nossa comunidade, junto com o nosso povo, né? A gente falava um pouquinho, né, José Vitor, sobre a questão do rádio, e a gente percebe que a nossa Onda Minas, né, ela tem uma programação bem diversificada, né? Ela tem uma programação assim, de música sertaneja, uma equipe de locutores, tudo isso é preparado, né? E é pensado nos nossos ouvintes, né? Então, assim, o pessoal já acorda com o primeiro locutor cedo e vai dando sequência na programação. Então, isso faz toda a diferença também, né? Essa equipe que trabalha com tanto carinho com a nossa rádio, né? Ah, com certeza, né? É que a gente senta, né, e troca umas ideias pra gente ver, né, qual os horários bons, né, qual tipo de música deveria tocar. As notícias é normal, né? Todos os programas têm que dar notícia durante o dia. Agora as músicas, né, tem que ser os horários, né, adequados. É sempre de manhã cedo a gente lembra, né, que a nossa região aqui, né, sempre é sertanejo. E a gente toca mais música sertaneja na parte de manhã, na parte da tarde, à noite, né? E a gente vê que são umas músicas bem de raiz, aquelas músicas antigas mesmo, né? Que já correu, né? Lá daqueles cantores que hoje tem muitos que já foi embora, né? Morar com Deus, mas tem aí, né, o seu sucesso até hoje. É gostoso o rádio cedo quando tem aquelas modona antiga, né, Vanderlei? Que acorda o pessoal, principalmente agora na época da panha de café, né? O pessoal levanta tudo cedo, né? Já liga o rádio, vai arrumar a sua marmita, já vai ajeitando a moto lá, a moto difícil pegar, né? Cedo. Somente a minha, né? E o pessoal já tá preparando e o rádio tá lá, no caso, com a garganta quente, né? E o Tídio tá aí, no nosso caso, no frio, mas tá trabalhando, graças a Deus, e tá bem, de saúde, né, agora no momento, né, e agradecer a cada um de vocês, principalmente, né, os ouvintes, né, que os ouvintes que sustentam, né, a programação do rádio. E essa programação do rádio, a gente, igual eu falei aqui agora há pouco, né, a gente sempre senta de vez em quando, né, e umas 4, 5 vezes por ano, para a gente fazer uma avaliação, para a gente ver o que está bom, o que pode mudar, que pode transformar outras coisas mais diferentes. E a gente tem essa reunião com os locutores, também tem as reuniões com a diretoria, né? Que a diretoria sempre faz essa avaliação. E a gente também pega essa avaliação, mas busca muito, né, também as propostas, né, que os ouvintes mandam, né? Que a gente também recebe aí muitas propostas boas, gostosas de levar para reunião, discutir, ouvir, né? Igual a gente viu aí, né, do Vitinho Mecano, né? Eu sempre acompanho ele ligando no rádio, dando notícia, né? A Lola, pessoal aqui do Lava Pé, muitos aqui, né, também já deu opiniões, né, pra gente aí. O pessoal, né, da associação também, que não está na diretoria, mas também traz as suas questões, né, pra gente poder sentar e conversar. Bom, às vezes a gente imagina, o pessoal pensa, né, que a diretoria que decide sozinho. A decisão é sim da diretoria, mas a gente busca, né, essa proposta, essa ligação, esse resultado também com os ouvintes. Aquele que quiser dar sua opinião, colocar, que manda, que a gente vai, né, sentando e ouvindo e vamos preparando. A rádio vai crescendo pelo movimento que os ouvintes vão ajudando, a gente vai resolvendo. Esse tempo atrás mesmo, você mesmo deu umas opiniões aqui, né, na administração, que ainda deixou passar em branco aqui, eu vou tentar lembrar aqui, né, que o estúdio aqui era diferente, né, era só metade desse cômodo aqui, né, que nós tínhamos, né, aí nós queríamos fazer alguma coisa diferente, aí nós já imaginamos, né, o que nós poderíamos fazer. Vamos derrubar essa parede aqui, vamos comprar uma mesa, vamos montar aqui uns computadores em cima da mesa, mudar os microfones, e daí a gente foi evoluindo. Mas através disso a gente viu que tinha alguém por trás, né, que é os ouvintes.
Então os ouvintes foi dando ideia, precisa mudar, a gente vai lá, não tem como a gente entrar lá dentro, que está muito apertado. E hoje tem aqui espaço para todos que vier aqui. Pode vir visitar, pode vir apresentar, cantar, fazer entrevista. Quem quiser vir, pode vir, que os locutores estão aqui para receber vocês. Essa transformação, né, foi pensada em conjunto, né? A gente foi conversando, precisava fazer uma instalação elétrica nova, né? Porque já estava muito... fazia tempo que não mexia, né? A mesa, tinha que colocar uma mesa nova. Então, assim, as ideias foi se juntando e a gente passou por um período de reforma, né? Foi muito importante isso, esse trabalho, né? Que a gente vem pensando, todo ano a gente vem pensando uma coisa diferente, né? O que nós podemos fazer esse ano. Então a gente vai pensando com muito carinho em tudo isso. A gente falou um pouquinho do rádio, né? Falou um pouquinho do rádio no passado, do rádio no presente, das transformações que aconteceu, das evoluções que ocorreram até hoje, né? E a gente sabe que é um processo que não para, né? E na sua opinião, na sua visão, assim, como que você vê o rádio para o futuro, daqui a alguns anos? Como que você tem essa visão de futuro para um veículo de comunicação tão importante que é o rádio hoje, digamos assim, a nível de Brasil? É difícil prever o futuro, né? Eu brinco muito que as pessoas falam umas coisas assim que talvez faz sentido ou talvez não faz sentido para algumas pessoas. Falando da vida da gente, né? O rádio, depois eu vou complementar o rádio. O futuro para mim, ele é o presente. Porque se a gente, o passado é uma lição de vida que a gente ouviu, né, que aconteceu na vida da gente, a gente está sempre avaliando e tentando colocar no presente. O amanhã pertence a Deus. A gente sabe que amanhã pertence a Deus. A gente não sabe o que pode acontecer até amanhã. Mas agora no momento eu sei, sim, tenho certeza. Então o meu futuro é o presente. E o rádio para mim também é o presente. A gente sabe que tudo que aconteceu por esses 30 anos, né, que vai completar agora, né, tudo que ocorreu por esses 30 anos até agora. Agora, para o futuro, a gente sabe que as coisas mudam demais, né? Está mudando muito, a tecnologia mudando, os meios de comunicação mudando demais da conta. A gente espera que as pessoas mais novas que estão vindo, né, que eu já estou aposentado, né? E a gente sabe que cada pessoa que chegar aqui, o mais novo, vai ser diferente o trabalho deles, vai ser diferente as propostas, vai ser tudo diferente. As coisas vão evoluindo e eles vão acompanhando. E a gente não tem que ir aprendendo. Só que nós que é mais velho, já passou, não tem como a gente acompanhar. Mas eu espero que a rádio vai ser um grande sucesso toda a vida. O rádio vai ser aquilo assim, que como fosse o arroz e o feijão para o brasileiro, que você vai ter na tua vida. Ela nunca vai cair. Uma que é a coisa que eu acho que vai perder um pouco espaço nos meios de comunicação, que seria a televisão, celular, esses meios de comunicação assim mais modernos, sim, vai cair. Mas o rádio não, o rádio vai manter. Por que o rádio vai manter? Por devido ao jeito de usar ele. A pessoa chega em casa e vai usar o rádio, é muito mais fácil que usar uma televisão. Como é que vai sentar numa cadeira, no sofá, para ficar ouvindo as notícias numa televisão? Não tem jeito de carregar a televisão, porque se tirar do lugar não pega nada, né? E o rádio não, o rádio você põe até no bolso, né? Você põe uma pilha no rádio, põe na bateria, você leva no bolso, você vai pra roça, vai pra onde você está ouvindo o rádio. Você põe lá no armário, lá na cozinha, na sala, qualquer lugar, você está trabalhando, você está ouvindo. Você não está vendo, mas você está escutando. E a televisão você não contenta de ouvir, você quer ouvir. Aí eu acho que fica mais complicado. Então o meio de comunicação que vai continuar firme para o futuro é o rádio. Isso eu tenho certeza. Isso aí a gente vê que tem certeza, porque o rádio é muito mais prático para o ser humano usar em casa. Você comentou agora há pouco aí, né, do Vitinho Mecânico, que tá lá ligadinho, inclusive tá trabalhando o dia todo hoje, né? E certamente deve ter perdido alguns parafusos por lá hoje. Ele manda um áudio aqui pra gente. Vamos ouvir aí o nosso Vitinho Mecânico.
Ô Vanderlei Lima, Vitinho Mecânico, hoje eu não trabalho de sábado, mas hoje o trem carreou aqui, o trem tá apertado de costura, mas Vitinho Mecânico jogando o parafuso pra cima aqui, né? Só que agora eu vou fechar, mas dar os parabéns pra rádio, viu? Toda a programação a gente curte, só a gente muda de rádio quando acaba a força ou quando a rádio enguiça. Mas quem dá, hein? Mas que o doutor Sebastião não falou qualquer chá bom pra peidar, não falou mesmo. Doutor Sebastião, falou, Vanderlei Lima. Parabéns pra vocês tudo. Programação da rádio, todos os programas são bons pra caramba. Valeu, companheiro. Valeu, Vitinho. Um abraço pra você, pra sua família aí. Muito obrigado pela sua participação, tá? Pelo seu carinho aí, sempre participando aqui do nosso programa. A gente fica muito agradecido aí em nome de todos os ouvintes que estão aí participando aqui da nossa programação pela rádio Onda Minas FM. Você falava aí, José Vitor, um pouquinho sobre do rádio no futuro, né? E eu estava vendo uma pesquisa recentemente aqui que vai direto a esse encontro, direto a esse exemplo que você trouxe aí, né? O rádio segue entre o meio de comunicação mais confiável para os brasileiros, aponta uma pesquisa. Um levantamento aí da BERT, que aponta 81% dos brasileiros consideram o rádio um meio de comunicação mais confiável, superando as redes sociais em credibilidade. O que isso significa para a nossa vida real, para o nosso dia a dia, né? A gente sabe que a informação na rede social, ela tem um avanço muito rápido, né? E com isso, com essas questões das fake news, das informações que a gente às vezes não sabe o que é real, o que é verdadeiro, o que é falso, às vezes acaba até confundindo a nossa cabeça um pouco, né? Mas o rádio já mostra o outro lado, né? Ele mostra o lado da confiança, da credibilidade, da verdade, né? Até tem um ditado assim, uma frase muito interessante, né? Que diz o seguinte: se falou no rádio, é verdade. Se deu no rádio, é verdade. Então, através dessa pesquisa, dessa confiança, dessa credibilidade, desse carinho, desse respeito que tem aí o rádio pelos seus ouvintes, que tá aí forte hoje, né? Forte e firme cada vez mais, né? Como é que é o nome dessa pesquisa aí? Você falou, eu não entendi bem. É uma pesquisa aí que mais de 81% dos brasileiros considera o rádio um veículo de comunicação mais confiável, superando as redes sociais em credibilidade. Então a gente, acompanhado dessa pesquisa, tem um levantamento também que o brasileiro ele passa mais de 4 horas ao longo do dia ouvindo rádio. Ele tem esse tempo aí, todos os dias ele acompanha o rádio. Então isso mostra que o rádio continua forte nos tempos atuais. Ué, mas essa pesquisa aí apontou um caminho bom, né? Com certeza, né? A gente sabe que o rádio é correto. É o que vai acontecer, né, para o futuro. Porque a pesquisa apontou para o futuro. A pesquisa foi feita hoje, fazendo uma avaliação hoje, mas já apontando para o futuro. Na verdade, as redes sociais é igual você falou aí mesmo, né? 90% que você vê ali, você fica cabeça quente, né? Será que é verdade? Será que é mentira? Você fica até com medo, não tem hora, né? E talvez é uma coisa que você vê hoje, amanhã você até esqueceu também. Então você está olhando uma notícia aqui no celular, eu estava olhando uma aqui agora, né? Quando você estava falando. Mas eu já percebi que não dá para confiar, não dá para acreditar. E como você vai pesquisar isso aqui, vai atrás, você não vai perder tempo com isso. Talvez não seja uma coisa para você, então você não vai pesquisar, vai deixar isso pro lado. E o rádio, quando ele fala, ele tem que ter prova, né? O rádio tem que falar a verdade. O rádio não pode mentir. O rádio não pode fazer fake news. Porque se fizer, ela fecha as portas. Porque cada locutor que vai fazer seu papel, seu trabalho de locutor, ele tem que ter grande certeza do que está falando. E já na rede social, não, você fala aqui, o outro ouviu ali, o outro fala pro outro e vai embora. E de repente uma coisinha pequena se torna uma coisa grande lá na frente. E cada vez prejudicando muita gente. Não vou dizer que o celular é ruim, não. É um objeto bom, que serve muito no dia a dia de cada um de nós, para todos nós. Mas saber usar, né? Saber usar e saber pesquisar aquilo que é bom.
aquilo que é bom se compensa ouvir ou não. Tem muita coisa que não compensa nem ouvir. Às vezes você passa dele e vai mandar, joga pro lixo, vai pro lixeiro, pronto. E assim vai a vida da gente. Aí começa a cabeça da gente esquentar, porque é notícia demais, né? Eu tava olhando aqui, agora antes de chegando no rádio, eu tava olhando as notícias aqui no jornal que ocorre, mas nossa senhora, capaz tinha umas 50 notícias de uma coisa só. Cada jornalista que passava dava notícia daquele acidente que aconteceu, que eu vi lá. E de repente você começa, mas será que isso é verdade? Será que isso é mentira? E eu vou pesquisar isso aqui. Você vai perder tempo? Talvez você nem perca tempo. E o rádio você está escutando ali, né? Quando você dá uma notícia aqui de alguma coisa que acontece aqui na nossa região, na nossa cidade, nós temos certeza que você está falando a verdade. Não precisa nem pesquisar. Podemos confiar. Igual falou da pesquisa, é mais confiante. Você tem que confiar porque é mais confiante que você está falando. Com certeza. Até porque a gente sabe da responsabilidade, né, que é você fazer rádio, do locutor, do comunicador, dele levar aquela informação, né? Então a informação ela não chega de qualquer forma e é repassada de qualquer forma, né? Então é justamente por isso que o rádio tem essa confiança, essa credibilidade. Nós temos aqui mais uma participação que está chegando aqui pelo nosso WhatsApp. A nossa ouvinte aí também, né, que participa muito da programação aqui da rádio, a dona Terezinha, mandou um áudio pra gente. Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui a Terezinha, que está participando aqui do nosso programa, da Rua José Lapa. Ela sempre participa aqui da nossa programação. Hoje nós estamos aqui com a presença, né, do presidente José Vitor, aqui na Rádio Onda Minas FM, que agora em outubro próximo, né, dia 26, a gente vai completar aí 30 anos aqui em Nova Resende, de muita luta, de muita história essa que a gente celebra junto com a nossa comunidade, né? E eu comecei aqui em 99, a rádio tinha 3 anos no ar, e a gente fala um pouquinho sobre questão de oportunidade, né? Naquela época lá a gente teve uma oportunidade e através dessa oportunidade a gente está na comunicação no rádio até hoje. Agradeço a todos pela confiança, por aquele momento, né, que aconteceu. Foi através de uma oportunidade que a gente agarrou. E tem aquela frase, né, que o cavalo passa arriado só uma vez só, né? Depois ele não volta mais. E é uma reflexão que faz muito sentido para nossa vida, né? E às vezes quantas e quantas vezes a gente deixa uma oportunidade passar em branco, né? Uma oportunidade boa, uma oportunidade de fazer um passeio, de fazer um trabalho diferente, de estar em algum serviço, tantas e tantas oportunidades, né? Então é uma reflexão que a gente traz aí depois de 27 anos de comunicação, né? Você que é jovem ainda, você que está aí de repente ouvindo a rádio, pela internet, pelo rádio, fica essa dica aí na oportunidade, hein? Quando você tiver uma oportunidade, não deixa o cavalo passar uma vez só não, que depois ele desaparece, né? Aí é verdade, né? Em que eles falam que a sorte passa só uma vez na vida, né? É bem complicado, né? Se passar só uma vez, a minha já passou. Eu acho que é triste, né? Às vezes muitas coisas acontecem na vida. A gente perde muito oportunidade na vida, né? Por não acreditar que a gente é capaz de fazer alguma coisa. Esse era um dos motivos. Segundo motivo, que a gente vive muito ocupado com as ilusões do mundo, não com compromisso. E o rádio é diferente, né? Se você tiver uma oportunidade no rádio, você tem que ter um compromisso sério, porque o rádio você não estar em frente a um microfone aqui e achar que é uma brincadeira, né? Porque se você fazer uma brincadeira aqui hoje, levar o caso em brincadeira, com certeza você perde a oportunidade que você tem. E você perdeu, é difícil recomeçar de novo, né? Ter a segunda, né? A segunda oportunidade. A gente pensa muito, eu acho que, como você citou aí, né? Faz 30 anos, né? Vai completar agora dia 26 de outubro, né? 30 anos na rádio. Até a gente começa a falar esse negócio de 30 anos, a gente começa a lembrar quando já era. Começa a descobrir a idade, né? Se a gente tivesse começado com uma criança de 15 anos lá atrás, acho que ele já tinha mais por aí, né?
15 anos, com 30 já estava com 45, né? Deixa eu ver que grande experiência que uma pessoa ganhar neste período, 30 anos trabalhando no rádio. E a gente sabe que tem muitos aí, né, que poderia, né, ter essa oportunidade. Sim. Só que depende a boa vontade de cada um. Não é dizer que você vai chegar aqui no rádio, sentar aqui, vai ter um salário bom, vai ganhar dinheiro. Não é isso. A oportunidade de você crescer na vida. Se parecer, não é parecer, é crescer na vida, porque muitas vezes a pessoa pensa no rádio para aparecer. Eu acho que aí é bobeira também, na televisão, no rádio, isso é bobeira. Eu acho que muitos que passaram por aqui, né, nós teve aqui muitos cantores, né, que já passou por aqui cantando, a gente lembra, né, tinha uma menina aqui que veio de fora, e eu acho que eu me lembro o nome dela, acho que é Délia, Ana Cláudia, coisa assim. Ela veio de São Paulo, Borelei. Eu acho que na época eu estava no rádio como locutor. E ela pediu para passar no rádio, falar um pouquinho, dar umas notícias, falar umas coisinhas poucas, coisinha de mim, mas tremia de vergonha, ficava vermelhinha. E a rádio era lá embaixo, na praça, do lado de baixo. Ela era uma menina de uns 10, 15 anos. Cantava para danar, mas tinha uma vergonha de conversar. Nossa, é uma coisa mais difícil. E ela pegou o microfone na mão, que não tinha, né, preparo igual tinha hoje, segurava o microfone na mão tremendo, e nós conversamos com ela, e ela ficava tremendo. E essa menina pegava nas festas para cantar, e cantava com a beleza, mas na hora de fazer uma entrevista conversava. Então ela teve a oportunidade, não sei, ela foi embora, né, estado de São Paulo, ela é que a banda de lá, e com certeza ela vai ser uma cantora ainda hoje, ou pode ser uma locutora. Então eu acho que cada um que passar por aqui no rádio, na televisão, não perde a oportunidade, segure a garra, porque você pode ser uma boa pessoa, um bom locutor, um bom jornalista, você estudar, formar, mas não deixa de estudar. Estuda. Quem não estuda não cresce também. Acho que tem muita gente aí, talvez, e não quer estudar, não quer trabalhar, não quer agarrar nas oportunidades que tem, e depois fica velho. Todos nós ficamos velhos e depois já era. Que hoje a gente sabe que por esses 30 anos que passou, a gente aprendeu muita coisa, mas ainda queremos aprender muito, muito, muito ainda, se Deus der vida e saúde, que amanhã pertence a Deus, né? Muito bem, né? Já está quase já chegando ao final aqui do nosso bate-papo, né? Da nossa conversa. E eu quero agradecer pela presença aqui, né? Fazia tempo que a gente não conversava um pouquinho sobre rádio e tivemos esse momento aqui, né? De bater um papo, falar um pouquinho da história do rádio, da importância do rádio. Eu acho que a gente parar um pouquinho para falar de um veículo tão importante, né? Que faz história no Brasil até hoje, acho que é fundamental. E nós vivenciamos isso no dia a dia. E quero te parabenizar pelo trabalho. E às vezes o pessoal está ouvindo em casa, mas às vezes não vê, né? Mas a gente passa grande parte conversando, batendo um papo aí ao longo da semana, discutindo ideias novas, pensando em alguma coisa diferente, em todos os segmentos, né? Programação, equipamento e tal. E a gente tem essa relação muito boa de equipe, então isso é muito importante. E essa confiança também, né? Confiança de equipe, confiança com os nossos parceiros, com os nossos comércios. Então isso é muito legal, esse trabalho bonito, esse trabalho transparente, esse trabalho com o pé no chão, essa firmeza. Então isso é muito bom de se ver. Então eu parabenizo pelo seu trabalho aqui como presidente na Rádio Onda Minas, né? Tem uma visão muito, muito aberta, né? Uma visão de futuro, de crescimento, de acompanhar, né? O mundo real, o mundo atual, as evoluções. Então isso é muito importante. Então eu percebo que ao longo desse tempo, né? Tanta coisa aconteceu, tanta coisa mudou, né? E graças a essa linha de pensamento que a gente tem essa visão. A rádio, graças a Deus, está muito bem, né? Caminhando aí para os seus 30 anos, com uma equipe muito boa, tá aí audiência, graças a Deus, muito boa. Então é um trabalho feito em conjunto, um trabalho feito em equipe,
A gente tem um carinho muito grande por todos os colegas de trabalho aqui da rádio, né? Pessoal que trabalha durante a semana, tem o pessoal do sábado, domingo, de final de semana. Então a gente tem um carinho e cada um desses comunicadores aí é um artista atrás do microfone. Tá ali levando a sua mensagem, o seu recado, fazendo a companhia para os ouvintes de casa. Então são os artistas da comunicação, né? Então eu quero te agradecer pela presença e deixar aí com você as palavras finais, que você fica à vontade aí para estar falando com nossos ouvintes, nosso povo. Vanderlei, eu que agradeço, né, pelo convite, né, e eu acho que trabalhar em equipe, igual você falou, é muito importante, né. Primeiro que nós sentamos 2, 3 vezes por semana, né, pra gente sentar, conversar, ouvindo, vendo, né, que tá acontecendo, né, no meio das comunicações no mundo de hoje, né, e a gente vai ouvindo as pessoas também. E quando a gente tem umas coisas muito importantes, muito interessantes, ou talvez alguns problemas também, né, que sempre acontece, né, que não é só bondade, só felicidade, né, a gente sempre senta e conversa e marca uma reunião. Reunimos a diretoria, reunimos o locutor e conversamos. Como a rádio está completando 30 anos, a gente está sempre sentando e conversando. Ó, foi 30 anos de trabalho, 30 anos que passamos por aqui, muita gente já passou. Muito obrigado a cada um dos que já passaram, que estão aqui com a gente, aqueles que ainda pode vir, né, chegar, se Deus quiser, vai ter muita gente nova aqui junto com a gente, né, que a rádio é um ponto de referência para a Nova Resende hoje. Lógico que a gente sabe que a gente vai ficar mais velho, os mais novos vai chegando e as coisas vão mudando e a gente está sempre aí. Se precisar da gente, nós estamos aí disponíveis para ajudar. E agradecer também, né, os outros locutores, né, os teus companheiros, né, no início, né, quem imaginava o Varelei, Laércio, Luiz Carlos, né, aqueles pessoal lá dos Lima, lá andavam para as roças, lá naqueles... Nem moto tinha, né, na época. Vinha de a pé na época, né? De a pé, andava à noite, debaixo de chuva. Pegava o sapato, põe no ombro, né? Arregaçava a calça e vinha de a pé naquele barrão. E hoje está aí trabalhando com a gente. E também tem outros novos aí chegando também, né? Que tem as meninas trabalhando aí, né? A Vitória, a Giovana, a Maísa, né? A Roserena, né? Já temos aí 4 locutoras, né? E se por acaso surgir mais algum horário, a gente já pretende pôr mais alguma locutora. E a programação está correta, fechada agora, né? Acho que agora não tem espaço agora no momento. Mas a gente sabe que o dia de manhã pertence a Deus. A gente sabe que Deus dá vida e saúde para cada um de nós. Nós vamos longos anos ainda trabalhando junto. Eu agradeço a cada um de vocês, a cada um dos ouvintes, né? E desejar a cada um de vocês que tenha um bom final de semana, no modo caso, uma boa panha de café, né? Quem tá apanha café, né? Que eu não tô apanhando, mas vocês estão apanhando. E se Deus quiser, tudo vai correr bem e dar certo para cada um de nós. Muito obrigado, boa noite a cada um de vocês. Fica com Deus, até a próxima, Varelei. Muito obrigado, então, a participação do José Vitor, presidente aqui da Rádio Onda Minas. Agradecido aí pela presença, por esse bate-papo, né? E a gente continua aqui então, ao vivo na programação, até às 8 horas da noite. Você que está na sintonia, você que está ligado, continue aí com o Vanderlei Lima no seu sábado, no seu final de semana. 7 horas mais 37 minutos. Boa noite.